Boa tarde para você que está assistindo essa aula ao vivo aqui em plena segunda-feira de carnaval. Bom dia ou boa noite se você está assistindo essa aula em outro horário, seja no canal do EducaPE, seja nas reprises, nas diversos canais de televisão. Eu sou o professor Aquiles Cavalcante, acredito que você já me conheça, sou um dos professores aqui do EducaPE e continuamos juntos aí em 2022 nesse trabalho aí tão importante. E agora com uma novidade, hein? As aulas do EducaPE vão ser transmitidas agora em rede nacional. Imagina aí, toda a qualidade do ensino pernambucano sendo divulgado e sendo apresentados aos estudantes e professores do Brasil inteiro. Então isso é um privilégio que a gente tem a oportunidade de participar, mas fruto de muito esforço, fruto de muito trabalho. Fruto do trabalho principalmente de você aí, professor, que está no chão da escola, aí na sua gerência, fazendo a diferença com os seus estudantes. Então é lá que a gente faz essa diferença. Então eu também estou na sala de aula, não é só aqui o meu trabalho, e é lá com os meus alunos, no contato pessoal, onde a gente faz toda a diferença no ensino e na educação. Então eu queria deixar esse agradecimento aqui em meu nome, em nome de toda a equipe, porque nós juntos conseguimos ir muito mais longe, conseguimos avançar muito mais. Queria deixar um abraço especial aí para a minha escola de referência, o Amauri de Medeiros, para todos os meus estudantes, para os meus colegas professores, para toda a minha equipe, porque é fruto da nossa união em que a educação de Pernambuco tem avançado e vai continuar ainda avançando muito mais. Tranquilo? Então, para a gente iniciar a nossa aula, dado esses recadinhos aí, eu queria convidar aí você aluno, você professor, a me procurar lá no Instagram, no Aquiles_Cavalcante, Aquiles_Cavalcante, para que a gente possa trocar ideias, eu mandar esse material para você, se for de seu interesse, discutir alguma dúvida que possa ter ficado, fazer alguma correção de alguma coisa que não tenha saído muito bem, sugestões. A gente está aqui disposto a colaborar e a cooperar sempre, tá certo? Então, dado esses recados, qual o assunto da aula de hoje? Na aula de hoje a gente vai falar sobre reações de óxido-redução, ou simplesmente, como está escrito, reações redox. A gente já vinha falando sobre isso, o professor Francisco Coutinho, na última aula, entrou em mais detalhes a esse respeito e a gente vai seguir. A gente vai seguir usando as reações de óxido-redução para tratar de coisas do nosso cotidiano. Então, o que a gente viu, né? A gente viu que a energia livre de uma reação química, de uma reação eletroquímica que envolve eletricidade, ela é calculada da seguinte maneira: -1, né? Que é isso que o sinal está aqui representando, -1, vezes a quantidade de elétrons transferidas de um elemento químico para o outro no processo, vezes uma constante, a constante de Faraday, que é a carga de um mol de elétrons, vezes a diferença de potencial, a DDP, vulgarmente conhecida como voltagem. Então, quando a gente faz a operação desses quatro fatores, -1, o N, a constante de Faraday e a DDP, a gente calcula o quanto de energia aquela reação química está liberando. Ou melhor, o quanto de energia útil, aproveitável para um determinado processo. Então, a gente já viu isso na aula passada e a gente concluiu que, na prática, ΔG e o ΔE acabam tendo sinais diferentes, sentidos diferentes. Então, se o ΔG produzia a energia quando ele era negativo, olhando só o ΔE, a DDP, que é o que a gente vai fazer aqui, vai ser o contrário. Sempre que a DDP tiver valor positivo, a reação produz energia. É o que fazem as pilhas, o que fazem as baterias. Se a DDP, se o ΔE der negativo, aí é o contrário. A reação química só acontece se ela consumir energia. É o que a gente observa, por exemplo, no carregamento de uma bateria. Se a gente quer carregar uma bateria, a gente tem que forçar a eletricidade, a gente tem que empurrar a energia para dentro da bateria, para dentro do sistema. E isso acontece porque a DDP lá ela é negativa, tá certo? Então, DDP positiva, reação produzindo energia. DDP negativa é sinal de que a reação só acontece consumindo energia. E aí, a gente precisa falar do clássico, né, que são as primeiras pilhas, né? Essa não é a primeira pilha, mas é uma estrutura sistemática e portátil e confiável a ser difundida, né, que é a pilha de Daniell. Então, como é que funciona essa pilha? Consiste em pegar dois metais,
quaisquer. No exemplo clássico, o que ele mais trabalhou, cobre e zinco, tá? Mas isso funciona para quaisquer metais. Dois metais diferentes que vão gerar uma diferença de potencial. Lembra que nós falamos isso nas aulas anteriores? Cada elemento químico tem uma tendência a ganhar elétrons. Essa tendência a gente chama formalmente de potencial eletroquímico. Metais diferentes ou elementos diferentes vão ter potenciais distintos. Sempre que eu colocar os dois para interagir, então vai haver uma diferença entre esses potenciais. Isso é a DDP. Isso é o que a gente chama popularmente de voltagem, beleza? A gente faz então a conexão desses metais de maneira indireta. Para quê? Se eu encostar os metais um no outro, o processo de transferência de elétrons acontece, mas não pode ser aproveitado na forma de energia. Então a gente separa através de um fio para obrigar os elétrons a se movimentarem de um metal para o outro através de um circuito, através de uma fiação. Enquanto ele passa por esse circuito, você acaba passando também por dentro de algum equipamento. No nosso exemplo aqui é uma lâmpada, mas poderia ser um rádio, poderia ser um ventilador, um ar-condicionado, qualquer outra coisa. Esse fluxo de elétrons é o que vai fazer o equipamento funcionar. Para manter esse fluxo constante, eu preciso ter ainda uma solução em contato com cada um dos metais e eu preciso ter ainda uma ponte salina. Não vamos entrar em detalhes sobre a função da ponte salina, nem dessas soluções, porque não é o objetivo da aula de hoje, tá certo? Mas eles são fundamentais. Se eu tirar a ponte salina do esquema, o processo para. Se eu cortar essa fiação elétrica, o processo para. Se eu tirar uma das soluções ou a solução que tiver aqui for errada ou a quantidade que tinha dela se esgotar, a reação também para. E a DDP passa a ser 0 volts de imediato, tá certo? É assim, você tem uma pilha dessa, a voltagem lá, DDP 1.10 volts aproximadamente. Tirei a ponte salina, 0 volts imediatamente. Então, todas essas etapas são necessárias para a nossa pilha aí funcionar, tá ok? Então, você já sabe agora que quando a sua pilha para de funcionar, né? A gente nunca usa a pilha até o final, mas se a gente usasse a pilha até o final, você já sabe, alguma coisa aconteceu. O material onde é conduzida a eletricidade pode ter se rompido, se destruído, pode ter acontecido dos metais envolvidos no processo terem acabado, ou as soluções lá presentes. A ponte salina pode não estar mais fazendo efeito, funcionando corretamente. Algum desses elementos é o que faz com que a pilha pare de funcionar, certo? A gente precisa ter em mente que a pilha é uma forma de energia, a energia elétrica, de corrente contínua, ou seja, ela sai sempre de um lado para o outro, na mesma direção. Quando você usa as tomadas da sua casa, o que você tem ali é corrente alternada. Por isso que não tem a menor diferença colocar a tomada de um lado ou de outro, porque a eletricidade vai estar o tempo todo indo e voltando. Isso é corrente alternada. No caso das pilhas, quando você pega um carregador de pilhas, por exemplo, e vai colocar a sua pilha, você tem que colocar ela na direção correta, né? Porque se você não fizer assim, a eletricidade será forçada no sentido contrário. E ao invés de carregar a sua pilha, o que talvez aconteça seja ela ser danificada. Então, nas pilhas, a gente tem uma direção, ou melhor dizendo, um sentido para que os elétrons saiam. Sempre do polo negativo em direção ao polo positivo, tá certo? É sempre essa a sequência. O que é que nós temos aqui? A gente tem uma associação em série de pilhas. Você vai estudar isso com mais detalhes na disciplina de física, tá? Mas basicamente o que é uma associação em série de pilhas, tá? Basicamente é você pegar o polo positivo de uma pilha e conectar no negativo da outra. O polo positivo no negativo e assim eu vou associando as pilhas. O que é que eu consigo na prática? A DDP, a força elétrica, vamos dizer assim, né? A força eletromotriz, que é o termo correto, que empurra os elétrons do polo negativo para o positivo, eles vão se somando de uma pilha para outra. De forma que, se cada pilha dessa tem 1,5 volt de DDP, na prática, o que vai acontecer? Uma associação de 4 pilhas vai me permitir chegar
a um ADDP total de aproximadamente 6 volts. Então, por exemplo, você usa 2 pilhas no seu controle remoto porque o sistema daquele controle não funciona com 1,5 volt. Ele precisa de aproximadamente 3 volts para funcionar. Então, a gente conecta 2 pilhas. Já observou que o normal é as pilhas serem colocadas invertidas, polo positivo de uma para cima e o polo positivo da outra para baixo? Para que isso? Para facilitar o circuito. Do mesmo lado, você vai ter um polo negativo e um polo positivo. Ao associar o polo positivo com o negativo, o que você está fazendo é uma associação em série. Você está somando as DDPs, as voltagens, ou melhor, a força eletromotriz de todas essas pilhas. Assim você consegue formar uma pilha, digamos assim, mais poderosa, tá certo? Temos ainda a associação em paralelo, que é quando ao invés de inverter os polos, ligar o polo negativo de uma pilha no positivo da outra, eu faço a seguinte sequência. Com um único fio eu conecto todos os polos positivos de uma pilha. Com outro único fio eu conecto todos os polos negativos. E as duas extremidades desses 2 fios é que eu vou conectar ao nosso aparelho. Qual é a diferença que eu tenho aqui? Na prática, preste atenção, tá? Isso é uma transposição didática para você entender melhor mais ou menos o que acontece. A eletricidade eu te falei que sai sempre de onde? Do polo negativo em direção ao polo positivo, certo? Então, na prática, o que é que acontece? Sai alguns elétrons daqui e vem para o circuito, passa pela máquina e chega na pilha, certo? Só que, uma hora essa eletricidade ou esses elétrons saem dessa pilha, logo depois saem dessa, depois dessa e depois dessa. E a gente fica revezando. De forma que quando eu faço uma associação em paralelo de pilhas, eu não aumento a voltagem permanece a mesma. O que eu consigo aí, o que eu conquisto de vantagem é de que as pilhas vão durar mais tempo. Não porque elas foram tomadas por algo misterioso, mágico, nada disso, mas é porque elas estão se revezando. Ao invés de termos apenas uma pilha fornecendo os seus elétrons, eu tenho um revezamento onde cada uma fornece um pouquinho de elétrons e, consequentemente, todas as pilhas vão durar mais tempo. Não em relação a uma, né? Mas em relação ao conjunto de maneira geral. É como se você tivesse aí na sua casa várias pilhas para usar no mesmo controle remoto. Você usa um pouquinho uma, depois tira, coloca outra pilha, depois tira, depois coloca outra, depois volta para a primeira. Então, até as suas pilhas descarregarem, vai demorar mais tempo. Mas também, quando descarregar, vai começar a descarregar uma após a outra. Tá? Então, para que isso é válido? Nos carros elétricos, a gente usa as duas situações. Algumas pilhas em série, para fazer com que a voltagem seja alta o suficiente para os carros elétricos funcionarem, e outras pilhas em paralelo. Para quê? Para fazer com que você tenha o carro andando, se locomovendo por muito mais tempo. Porque a associação em paralelo é uma espécie de reserva, não serve para aumentar a voltagem, serve para manter o equipamento funcionando por mais tempo. Então, tudo isso são formas de utilizar as reações redóxicas para aquilo que a gente tem no mundo moderno. Aí você tem que lembrar, né? Claro, aqui eu estou pegando um exemplo do cobre e do zinco, mas se eu mudo os metais, eu mudo também a voltagem, tá? No nosso exemplo aqui, de 1,5 volts, não é cobre e zinco que se usa. A gente usa uma mistura de dióxido de manganês, né, e o zinco. Então, são outros materiais. O zinco é o mesmo, mas o manganês é que é o outro elemento. Para quê? Para conseguir uma voltagem mais elevada. Para baratear o preço, porque cobre custa muito mais caro do que manganês, né? Nas baterias de celular, por exemplo, a gente já tem uma voltagem mais alta, próximo ali dos 4 volts. Então, como é que a gente alcança isso? Utilizando o lítio, um outro elemento químico que vai ter uma diferença de potencial muito mais elevada. Então, essa é a lógica. Mudei os materiais e a forma como eu os agrupo, eu mudo essa diferença de potencial, tá certo? Então, ó, processos das pilhas é um processo espontâneo. Isso quer dizer que bastou entrar em contato, eles acontecem naturalmente e produzem energia. A eletrólise já é um processo inverso, é um processo que ao invés de produzir energia, ele consome. Lembra do que eu te falei?
sempre que a diferença de potencial for negativo, menor que zero, né? Qualquer valor menor que zero é negativo. Então, sempre que ele for negativo, eu tenho um processo não espontâneo. E o que é esse processo não espontâneo? É um processo que, ao invés de produzir energia, ele, na verdade, acaba consumindo energia para acontecer. Então, se você quiser energia se você quiser que a reação aconteça, a energia vai ter que ser fornecida para ele. É o que acontece quando você carrega o seu celular. Aqui o que nós temos é uma planta de produção de alumínio. Então você tem a alumina, né, que é o mineral onde está presente lá óxido de alumínio, e você precisa fazer com que aquele alumínio ganhe elétrons. Isso é um processo não natural, que não acontece naturalmente. Então é preciso o consumo de eletricidade. Alguém vai ter que doar elétrons para esse alumínio. Quem faz isso? São bastões de grafite, barras de grafite. Essa que você usa aí na sua lapiseira, a gente chama de grafite aqui no estado de Pernambuco, o nome é lapiseira, né? Grafite é só a ponta que está lá dentro. Dentro do próprio lápis também tem o grafite, né? Então aquele grafite, aquele material é o que vai doar elétrons na produção de alumínio. Então, esse é um processo que consome muita eletricidade porque é um processo não espontâneo, tá certo? Então, dito isto, vamos treinar aí. Como é que a gente calcula a força eletromotriz das reações redoxes? A gente já tinha visto aí, a gente vai relembrar aqui agora, que esse ΔE, ele é calculado como? Você sempre pega o potencial de redução maior e subtrai do potencial de redução menor. Vou colocar aí letra maiúscula e letra minúscula só para diferenciar os potenciais de redução. Tem outro jeito? Tem. Às vezes é uma soma, né? Às vezes são subtrações mais invertidas. Depende do que eu estou considerando, do dado colocado na questão. Via de regra, o que se coloca são os potenciais de redução. Sendo os potenciais de redução, a gente sempre pega o valor mais positivo, o maior valor de todos, e subtrai do menos positivo. Porque o potencial de redução é a força, mais ou menos assim, eu posso dizer, né? Com que o elemento puxa elétrons para ele. Então, se eu tenho dois elementos químicos puxando elétrons, cada um puxa para um lado. Como eles puxam para lados opostos, a resultante, lembra da física? A resultante vai ser a diferença entre os dois. Por isso que eu faço potencial de redução de um menos o do outro. Se a questão der, por exemplo, potencial de redução e de oxidação, ou seja, a força que um faz para ganhar elétrons, digamos assim, e que o outro faz para perder, eu não posso subtrair os dois, porque eles estão empurrando os elétrons em direção opostas. Veja, no potencial de redução, o elemento puxa os elétrons para si. No de oxidação, ele está empurrando. Se eu coloco dois elementos lado a lado, enquanto que um de um lado está puxando os elétrons e o outro elemento, ao invés de puxar e ir para o lado oposto, ele está empurrando, esses potenciais eles serão somados. É por isso que eu falei que os potenciais você pode chegar no resultado final, na DDP, somando, subtraindo, do maior para o menor, do menor para o maior, depende dos teus dados. Mas a gente não vai discutir aqui todas as possibilidades. Isso você faz com o seu professor na sua escola. Aqui a gente vai discutir o que aparece na maior parte dos exercícios vestibulares, dos livros, no nosso dia a dia, que é o potencial de redução. Então ele dá o potencial de redução de todo mundo, a força que eles fazem para puxar os elétrons, e aí a fórmula sempre é subtraindo. Entendeu aí, né? Pego o maior e subtraio do menor, beleza? Então vamos ver o que é que diz a questão aí. O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária ao seu funcionamento. Lembra aí? Essa força eletromotriz é uma outra forma de chamar BDP, diferença de potencial, ou simplesmente a voltagem. Então ele coloca aí, ó, o relógio de parede, ele trabalha com uma faixa aí de 1,2 a 1,5 volts. Lembra que eu falei que a gente nunca usa a pilha até o final? A voltagem da pilha normalmente não chega a ser 0 volts. Seria se a gente usasse todo o seu potencial. Mas a gente não faz. Por quê? A gente coloca ela para funcionar e conforme ela vai sendo consumida, a DDP dela vai
diminuindo. Até que chega um momento que ela não serve mais para aquele aparelho, porque aquele aparelho exige uma voltagem mínima. Talvez você já tenha observado que uma pilha que não funciona mais no equipamento, quando você transfere para outro equipamento, ele ainda funciona por algum tempo. Isso ocorre porque aquele novo equipamento opera com uma voltagem mais baixa. Ele não requer tanta diferença de potencial. Então, de repente, para um equipamento não deve funcionar, mas para o outro você consegue ter esse funcionamento. Por isso que essa questão ela não vai dizer que voltagem aquele equipamento opera, que é o que a gente costuma ver, né? Um controle remoto opera com 3 volts. Não é assim. Na verdade, existe uma faixa de operação, um valor mínimo e um valor máximo. Abaixo do mínimo não funciona. Se a voltagem estiver acima do máximo, aquele equipamento tende a ser danificado. Então, muito cuidado com isso aí. Então, voltando para a questão, o relógio opera com 1,2 a 1,5 volts. O celular, 3,5 a 3,8 volts. Câmera digital, 7,5 a 7,8 e assim por diante. Aí ele diz, considere que uma bateria é construída pela associação em série. Lembra do que a gente viu? Quando a gente associa em série, a gente soma as voltagens, tá certo? De 3 pilhas. O que é que significa? A gente vai calcular a DDP das pilhas e vai multiplicar por 3 se forem as mesmas pilhas. E é o que parece. Ele está dizendo que são 3 pilhas feitas todas de lítio e iodo, tá? Então, lítio é um dos materiais, iodo é outro. Nas condições padrão, conforme as semi-equações ou semi-reações de redução apresentada. Lembra que eu falei? O normal é dar os potenciais de redução. O que é que eu tenho que fazer? Pega o valor mais alto, que é o valor aqui em cima, cuidado aí, tá? Você pode pensar, 3 é maior que 0,54. Não nesse caso, porque a gente tem que considerar aí também os sinais, né? Enquanto aqui eu tenho sinal positivo, aqui embaixo eu tenho sinal negativo. Então, mais 0,54 é maior do que menos 3,05. Então, na prática, a conta que eu devo fazer é isso daqui, O nosso ΔE, lembra dele lá? O nosso ΔE, ele vai ser o potencial maior, ou seja, mais 0,54, menos o potencial do menor, que é menos 3,05. Então, como é que fica a nossa resolução aí? O ΔE vai ser mais 0,54, lembra lá? Menos com menos fica mais. Então, mais 3,05. Então, na prática, valores que a priori eu iria subtrair, na prática eu acabo somando. Então, o valor aí acaba sendo 3,59 volts. Então, essa pilha sozinha, ela opera com 3,59 volts. Como ele falou que ia fazer uma associação de 3 pilhas em séries, e as 3 são iguais de lítio e iodo, a gente precisa pegar esses 3,59 e multiplicar por 3 para saber a voltagem ali de operação. Vamos fazer um arredondamento, tá? A gente faz o seguinte arredondamento, olha, ao invés de fazer 3,59, vamos fazer aí 3,6, só para facilitar a nossa vida. E vamos multiplicar por 3. Ao fazer essa conta, a gente vai chegar numa voltagem ali próxima de 10,8 volts, não é isso? 3 vezes 3 dá 9 volts, 3 vezes 0,6 dá 1,8, então 9 mais 1,8, total aí 10,8 volts. Então, essa associação em série dessas 3 pilhas serve para um equipamento que opere nessa faixa de 10,8 volts. Então, aqui eu já descarto o relógio. O que aconteceria? Queimaria o relógio, porque a voltagem é superior. Queimaria o nosso celular, porque é superior. Queimaria a nossa câmera digital. Funciona bem para o nosso carrinho de controle remoto, mas não faria funcionar o nosso notebook. Então, a alternativa correta aí é a letra D. Essa faixa de operação é a correta para o carrinho de controle remoto. Então, a gente encerra por aqui e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!